bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. Vamos ler alguns versículos alternados aqui, e depois nós vamos fazer menção da palavra do Senhor, aquilo que Ele tem preparado para nós aqui nesta noite. Convido os irmãos a abrirem segunda carta a Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 6. Nós vamos ler aqui alguns versículos, vamos pular o capítulo para lermos mais dois versículos após esta leitura inicial. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo de número 6. Amém? Ele está projetado aqui. Se você tiver dificuldade para encontrar na sua Bíblia, você acompanha aqui a projeção que está à sua frente. Nos diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Agora nós vamos ler o capítulo 2, o versículo 1, que nos diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E para encerrar, o versículo 15, que nos diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero, antes, mais uma vez, glorificar a Deus por grandes coisas que o Senhor tem feito. Deus, Ele tem abençoado de sobremaneira, e tem demonstrado o seu poder, a sua graça. E como já foi falado aqui pelo nosso irmão Ismael, nós não poderíamos estar aqui nem realizar coisa alguma se não fosse a misericórdia de Deus atuando em nossa vida. Ontem eu estive ali no Sol Nascente, tinha um convite que já estava agendado há um bom tempo. Antes de eu sofrer esse acidente aqui, eu tinha alguns convites que estavam agendados, e eu fiquei preocupado em como eu conseguiria ir até as igrejas, e graças a Deus apenas um que eu acabei não indo, mas os outros, Deus tem dado graça e eu tenho conseguido ir lá. Eu fico maravilhado com Deus, irmãos, porque quando Deus Ele quer demonstrar o seu poder, Ele demonstra para que todos saibam que é Ele que faz a obra, não é o homem que faz a obra. O homem é um instrumento na mão do Senhor. Porque, irmão, é difícil você acreditar, irmão, em alguém que está falando de Deus, às vezes com a perna quebrada, Eu fico incomodado com isso, Mas Deus, Ele mostra que é Ele que faz a obra, A palavra é dele, a igreja é dele. E onde o Senhor Ele salvou 3 almas para a glória do seu nome ali naquele lugar, E eu fiquei muito feliz com isso, porque Deus Ele é maravilhoso. Meus irmãos, nós temos lido aqui alguns versículos da palavra de Deus que encontra-se numa das cartas que são chamadas na teologia de cartas pastorais.
Dentro da Bíblia Sagrada, encontra-se aqui no Novo Testamento 3 cartas que são listadas como cartas pastorais. A primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, a carta que Paulo escreve a Tito e a segunda carta que Paulo escreve novamente a Timóteo. Essas são as cartas consideradas cartas pastorais. E dentro destas cartas, dentro destas epístolas, nós encontramos aqui um conteúdo que não apenas deve ser aplicado na vida daquele que lidera a obra, mas nós vemos aqui uma doutrina que se encaixa na vida de todos aqueles que têm uma responsabilidade na obra do Senhor. Estas cartas pastorais, elas foram escritas em momentos diferentes, distintos. Os irmãos lembram que o apóstolo Paulo era um homem que, quando assumiu sua fé em Cristo, ele começou a sofrer perseguições, e em alguns momentos ele sofria acusações. E a Bíblia Sagrada fala de um momento específico na vida do apóstolo Paulo, em que alguns judeus fizeram uma grave acusação sobre ele. E quando eles fizeram esta acusação, eles fizeram um motim para prender e agredir o apóstolo Paulo. E dada a confusão que se estabeleceu em Jerusalém por conta daquele motim, aquela movimentação agressiva de pessoas, logo a guarda do Império Romano, ela viu que algo estava acontecendo ali e vai intervir, tirando o apóstolo Paulo no meio daquela confusão. Mas como ele havia sido acusado de algo pelos judeus, Paulo então precisava passar por um crivo de um julgamento. E Paulo ele começa a ser entrevistado por algumas lideranças naquela época, e elas questionavam a Paulo para tentar encontrar nele algo que justificasse a sua condenação ou a sua absolvição. Paulo ele percebe neste momento que a sua vida estava correndo perigo, haja vista que o seu sobrinho ele descobriu uma trama dos judeus que pediriam que Paulo fosse até o Sinédrio para ser interrogado, mas na verdade no meio do caminho eles iriam assassinar a Paulo. Quando o sobrinho dele ouviu aquilo, ele procurou Paulo e contou a cilada que estava sendo armada. Paulo ele vai avisar a guarda romana acerca disso, e depois Paulo percebe que as lideranças queriam que o julgamento fosse na cidade de Jerusalém. Ele sabia que lá não era um bom local para ser julgado. Paulo então, usando de sabedoria, ele vai usar o direito da cidadania romana. Como Paulo possuía a cidadania romana, ele fez o que é chamado de um apelo para César. O apelo para César é quando um condenado ou alguém que estava sendo julgado, ele pedia, exigia que o seu julgamento acontecesse em Roma, feito pelo imperador. Paulo usa desse direito para que o seu julgamento fosse em Roma. Os irmãos conhecem um pouco a história, sabem que a viagem era feita a navio e não foi uma viagem nada fácil. No caminho para Roma, para a Itália,
Paulo ainda vai sofrer um naufrágio. A situação era uma situação muito crítica, mas Deus fez com que Paulo ele chegasse até a cidade de Roma. Quando Paulo chegou em Roma, como ele não havia ainda sido condenado por crime algum, mas ele estava num trâmite de julgamento, Paulo então recebeu uma primeira pena que nós chamamos de prisão domiciliar. Prisão domiciliar é quando um homem ele não pode sair em meio à sociedade, fora da sua casa, mas tem a liberdade de conviver com amigos e com a sua família, mas dentro daquela casa. Paulo ele está vivendo uma prisão, mas uma prisão confortável nessa circunstância. A história aponta que os judeus, não a Bíblia, a história aponta que aparentemente os judeus eles abandonaram a causa, porque quando eles entenderam que teriam que estar de frente com o imperador, na época Nero, eles acharam que talvez esse julgamento traria também um prejuízo para eles. Porque se Nero julgasse que esta fosse uma causa banal, aquilo traria um desprestígio também para os judeus, então eles abandonam a causa. Como eles abandonaram a causa no dia do julgamento de Paulo, não tinha acusação, e Paulo ele vai ser absolvido daquilo que ele estava sendo acusado. Quando Paulo é absolvido, agora ele tem liberdade de sair desta prisão domiciliar, e ele vai dar continuidade na obra missionária que ele fazia. Quando ele é solto nesse período, ele escreve as primeiras cartas pastorais. A carta a Timóteo, a primeira carta, e a carta a Tito. Quando você lê essas duas cartas, os irmãos vão perceber que, dentre as considerações do apóstolo Paulo, ele pede ali que, no caso Tito e Timóteo, ele observasse algumas características daqueles que deveriam fazer a obra de Deus. Eles deveriam possuir algumas qualidades na sua vida, para depois assumir uma responsabilidade na obra do Senhor. Os irmãos vão perceber que tanto Timóteo como Tito vão recebendo esta orientação. O tempo vai se passando, os anos vão se avançando, e acontece um episódio na vida do imperador Nero. Quem já estudou um pouco a vida de Nero sabe que ele tinha um hobby, e o hobby de Nero era construir novas edificações. Ele tinha por intuito fazer edificações modernas, e ele colocou um propósito em seu coração de reedificar a cidade de Roma. Só que Nero, embora imperador, não recebeu um apoio para isso. Destruir uma cidade para reedificá-la, isso não cairia no gosto popular. Então, Nero ele tem um plano, e neste plano ele resolve incendiar a cidade de Roma, porque ele pensou, uma vez que a cidade estiver incendiada e as edificações destruídas, não haverá problema de eu edificar da maneira que eu quero a cidade de Roma. E foi exatamente o que ele fez. Só que as pessoas na época começaram a desconfiar, e nessa desconfiança tudo apontava para Nero como responsável pelo incêndio. Quando Nero percebeu que o seu plano talvez seria descoberto, ele tem uma ideia ou recebe uma sugestão: é melhor você achar um outro culpado para isso. E quem poderia ser o culpado para isso?
E talvez alguém chegue para ele e fale: tem um povo, e esse povo não para de crescer. Esse povo está de cidade em cidade crescendo. E eles pregam um Senhor aí que é chamado de Jesus. E este povo é um povo muito fiel a esse Senhor que ele serve. Vamos fazer o seguinte: vamos acusar os cristãos de terem colocado fogo na cidade de Roma. Nero gostou muito da sugestão. Só que Nero precisava ainda de alguém para apontar como estopim deste falso incêndio que ele estava ali declarando como sendo responsável os cristãos. E ele achou na figura do apóstolo Paulo a pessoa perfeita para ser o responsável, o estopim. E eles vão justificar que os cristãos colocaram fogo em Roma por conta da prisão que Paulo havia sofrido. E acontece, irmãos, algo diferente na igreja a partir daquele momento. Porque a igreja, nessa época, ela só sofria oposições por parte dos judeus. Só os judeus perseguiam a igreja. Só que a partir do momento que os cristãos foram declarados como responsáveis por colocar fogo em Roma, todo o Império Romano começou a ser contra os cristãos. E nessa época, os cristãos começaram a virar uma espécie de prêmio na mão deles. Os irmãos que pesquisam um pouco a história da igreja sabem que os cristãos, eles foram levados para o Coliseu e eles eram soltos ali, e leões que há dias não comiam, não se alimentavam, eram soltos logo após, e uma grande plateia assistia aqueles animais devorarem os cristãos. Houve uma época que os cristãos, eles foram colocados, amarrados em postes e serviram de tocha humana, porque eles eram incendiados e eles clareavam muito próximo do palácio do imperador. A situação que era até tranquila para a igreja se tornou uma situação assustadora. Ninguém mais podia sair na rua e dizer que Jesus Cristo era o seu Senhor. Se você na época dissesse isso, você teria que pagar com a sua própria vida, porque eles consideravam uma irresponsabilidade chamar de Jesus de Senhor. Cultos só poderiam acontecer escondido, tinha que ser tudo em oculto. Manifestar a fé cristã se tornou uma grande dificuldade. Quando a igreja começa a ser acusada, Paulo ele é novamente capturado e preso novamente na cidade de Roma. Só que a situação de Paulo agora era uma situação totalmente diferente. Porque na primeira prisão Paulo estava dentro de uma casa, de uma residência, podendo receber amigos, visitas. Só que agora Paulo ele é preso e trancafiado numa masmorra que não tinha iluminação, aonde o frio dominava, e agora Paulo estava algemado. Enquanto Paulo estava preso na masmorra, a igreja estava severamente sendo perseguida. Enquanto Paulo estava preso, os crentes a cada dia corriam um risco muito grande. E Paulo começou a observar que essa nova realidade, ela também precisava de uma nova orientação de Deus. E é por isso que Paulo, ele vai escrever uma segunda carta pastoral. Por quê? A primeira situação da igreja era uma situação de crescimento. Então Paulo estava preocupado
em como seriam separados os obreiros, como a igreja seria doutrinada. Só que agora Paulo ele observa que a igreja está atravessando um momento de extrema dificuldade. Mas o que mais preocupou Paulo não era a perseguição, porque a perseguição a igreja sabia que viria. Jesus já havia anunciado isso. O que preocupa Paulo é que Timóteo começou a apresentar alguns sinais que eram uma consequência do momento novo que a igreja estava vivendo. Quando a perseguição ela começou de uma maneira ferrenha, agora Timóteo ele começa a ser um outro obreiro. Timóteo ele começa a ser uma outra pessoa. Timóteo começou a ter uma postura diferente da inicial, e Paulo falou: não, isso não pode acontecer. Timóteo ele não pode sofrer essas modificações. E é por isso que Paulo ele vai escrever essa segunda carta, para motivar e para orientar Timóteo. Perceba aqui, irmãos, que Paulo ele estava a par do que estava acontecendo. E tudo que Paulo recomendava para Timóteo é porque ele sabia que Timóteo estava vivendo esse momento de dificuldade. Perceba aqui, irmãos, que nós lemos aqui no capítulo 1 e no versículo de número 6, a primeira consequência que aconteceu na vida de Timóteo. Quando a situação apertou, quando a situação ficou em extrema dificuldade, Timóteo ele começou a retroceder da sua chamada. Quando a situação começou a ficar extremamente preocupante, Timóteo ele tem como consequência dessa dificuldade o retroceder da sua chamada. E eu comecei, irmãos, a observar que quando nós estamos atravessando um momento de dificuldade, a primeira coisa que muitas pessoas têm como atitude é abandonar o seu chamado. Ninguém pensa em abandonar o emprego. Ninguém pensa em abandonar o marido. Ninguém pensa em mudar sua vida drasticamente. Quando a coisa fica difícil, a primeira coisa, eu vou entregar o trabalho que eu tinha e fazia na obra do Senhor. Timóteo, ele demonstra aqui no relato do apóstolo Paulo que ele já não era mais o mesmo obreiro. Timóteo, mediante a perseguição, o discurso dele estava mudando, a pregação dele estava mudando, o compromisso dele estava mudando, a responsabilidade que ele tinha estava mudando. E Paulo ele percebe que Timóteo ele está mudando. E quando Timóteo ele dá estas características daquele que foi afetado por consequência de uma perseguição, de um momento difícil, Paulo lhe dá um conselho para Timóteo: reavives o dom de Deus que há em ti. Veja que Paulo ele fala algo aqui muito importante. Ele não joga a responsabilidade desse reavivamento para terceiros. Ele joga a responsabilidade desse reavivamento para Timóteo. Ele está falando direto com Timóteo:
reavives o dom de Deus que há em ti. Sabe por que muita gente está abandonando o ministério? Está abandonando o chamado de Deus? É por conta disso que Timóteo está sofrendo. Agora, a palavra aqui, reavives, irmãos, é uma palavra que no original grego, ela tem um sentido que a igreja pentecostal conhece muito. Quando Paulo foi mostrar para Timóteo, a coisa não está boa no teu ministério, a coisa não está boa na tua vocação, o teu chamado ele está paralisando. E Paulo ele quer algo para trazer para Timóteo. Ele falou: reavives. Só que a palavra reavives aqui no original, ela significa reacenda o fogo. Reacenda o fogo. E eu comecei a perceber, irmãos, que o obreiro, a obreira de Deus, ela não é impactada diretamente pelas consequências de uma perseguição, de um momento ruim, mas isso apenas vai de encontro com a vida espiritual que a pessoa está vivendo na ocasião. Porque se fosse o contrário, Jesus não permitiria que a igreja fosse perseguida de maneira nenhuma. Não é a perseguição que te derruba, não é a fofoca que te derruba, não é a inveja que te derruba, não é a difamação que te derruba. O que te derruba é se o fogo apagar sobre a sua vida. O diabo, irmão, ele só consegue efeito na perseguição, na calúnia, na inveja, na oposição, se ele encontrar alguém que a chama apagou. Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o teu chamado talvez está parado, a tua vocação talvez está parada, talvez você está desanimado, pensando em parar, em retroceder, mas eu quero te dizer que nessa noite Deus vai fazer o fogo na tua chamada e clamar novamente. O diabo ele quer parar crente aqui nessa igreja, o diabo quer que crente retroceda da obra, do ministério, mas eu tenho uma notícia nessa noite: o fogo vai reacender, o fogo vai reacender, o fogo vai reacender, o fogo vai reacender. É você quem vai fazer esse fogo reacender com teu glória, com teu aleluia. O fogo vai reacender nessa noite. Vai, 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 vai. O que te fez parar não foi teu casamento, não. Foi que o fogo apagou. Irmão, se casamento parasse o chamado, tinha ninguém aqui não. Está tudo aqui embaixo. Você nunca enfrentou problema no casamento? Por que é a sua chamada que tem que ser prejudicada? Porque a primeira coisa que você faz é falar: não vou entregar. Aí Deus olha e fala assim: ele luta por tanta coisa, ele luta pelo bom emprego, luta pelo bom salário, luta para fazer uma hora extra, mas não luta pela minha chamada. O fogo apagou, mas nessa noite o fogo vai ser alimentado em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei, irmão, nós não ficamos indiferentes, não. Na igreja tem inveja? Tem. Esse dia mesmo, irmão, tem que falar isso aqui. Não vou levar isso para casa de maneira nenhuma. Esse dia eu estou sentado aqui, falei só para o pastor Rony, só para o grupo de louvor aqui. Aí o Espírito Santo veio como uma flecha, irmão, no meu coração. Pegou uma flecha. Aí ele falou assim para mim: tem oposição no meio da igreja, oração contrária. E eu podia te apontar se eu quisesse. Fica fazendo as coisas do obscuro.
sua casa. O crente não está lá, mas Deus está lá e você não percebe. Que crente é você? Que crente é você? Você é crente? Você acredita em Deus? Você esqueceu que Deus ele é onipresente e sabe todas as coisas? O que você fala na tua casa, difamando para destruir, Deus ele ainda revela para os profetas. É por isso, irmão, que fica peso dentro da igreja, porque é o que adorar e o outro torce contra. Tomara que erre, tomara que não faça, tomara que não consiga. Mas essa noite é uma espada de justiça aqui no meio da sua igreja. Enquanto o povo é público em terra, como é que espaço para adorador nessa noite? Eu vou olhar para você. Tem gente que está enganado, está pensando que, não, eu estou fazendo, ninguém está vendo. Toma cuidado, ainda tem fogo nesse altar. Quando o fogo desse altar acabar, aí tudo bem, você faz o que você quiser, ninguém vai saber. Mas enquanto o fogo estiver aceso neste altar, não vai ter espaço para o diabo, não vai ter espaço para a oposição, não vai ter espaço para a fofoca, falando mal de pastor, de família de pastor. Ei, se você acha que é uma coisa errada, vai orar, mas fecha a tua boca, porque Deus está assistindo tudo. Aleluia. Não adianta. Você fala lá, porque não me chamaram. Tomara que dê errado, vai dar certo. Vai dar certo. Porque aquele que chamou, ele é fiel para fazer dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Fala para a pessoa que está te lado, me ajuda, e fala assim, irmão, fala com autoridade, irmão. Eu não sei o que estão pensando em você, mas o que Deus tem preparado para a sua vida vai dar certo. 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 Eu vou falar da certo. Então você está agora. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Porque não foi o homem que te chamou, foi o próprio Deus que ama nos céus e na terra. Levante a mão para dar glória. Por que Paulo escreveu na carta a Timóteo? Primeiro ele percebeu, o fogo tinha apagado. Ô Timóteo, reacenda o fogo. E não é a minha oração que reacende o teu